E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hulk Matheus, muito prazer, obrigado por estar aqui. Eu fiz um primeiro vídeo tratando um pouquinho de como você introduzir o seu texto dissertativo argumentativo, que é aquele cobrado na redação do Enem e também em alguns concursos públicos. E algumas pessoas vieram me pedir no Instagram para que eu desse continuidade, fizesse um vídeo sobre desenvolvimento e outro sobre conclusão. Então, esse é o vídeo falando sobre desenvolvimento e eu vou fazer outro sobre a conclusão. Então, para que você não perca esse próximo vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, por favor. Então, mais uma vez, eu vou utilizar uma folha de papel A4, mas antes de a gente ir para o papel, deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida de como desenvolver o seu texto, tá? O desenvolvimento do seu texto em quantidade de linhas é parecido com a introdução, é de 5 a 8 linhas. O que eu aconselho a você? Faz pelo menos uma linha a mais do que a sua introdução. Lembrando, a sua introdução, por ser a forma de como você vai apresentar de forma genérica 2 problemas sobre o seu texto, tem que ser o mais resumido possível e, portanto, o menor parágrafo do seu texto. A conclusão tem que ser pelo menos uma linha a mais do que a introdução, e o desenvolvimento é onde você vai tentar mostrar para o leitor, nesse caso o corretor da sua redação, que você está abrangindo a maior quantidade possível de informações. Primeiro, de 5 a 8 linhas. Segundo, uma citação ou um contexto histórico. Se você puder conciliar os dois, eu preparei um exemplo no qual eu consegui conciliar contexto histórico com citação, vai ficar perfeito. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Terceiro ponto, eu preciso que você coloque de forma impessoal o seu ponto de vista, o que você está achando desse texto que você está fazendo, da informação que você está passando. Então, para ficar algo mais didático, vem aqui para o papel. Bom, conforme apresentado, texto dissertativo argumentativo, agora falando sobre desenvolvimento. A estrutura é bem simples, de 5 a 8 linhas, lembrando que deve ter no seu texto os 2 parágrafos de desenvolvimento, uma linha a mais do que a sua introdução. Você deve apresentar um fato histórico ou uma citação. Se puder conciliar os dois, melhor ainda. E não esquecendo de ter o seu ponto de vista de forma impessoal, galera. Não coloque eu acho, pelo amor de Deus. Vamos para o exemplo. A depressão, também chamada de doença do século XXI, está presente na sociedade desde a antiguidade. Por exemplo, o livro publicado em 1774, denominado Os Sofrimentos do Jovem Werther, foi proibido por impulsionar os números de suicídios na Europa. Infelizmente, uma doença de mais de 2 séculos ainda assola a população mundial. Então vamos lá para a análise. Primeiro, tem 7 linhas aqui. Lembrando, tá, que só é considerado da metade da linha, só é considerado uma linha da metade para frente. Se a sua linha, por exemplo, você fizer uma linha só de uma palavra ou de 2, não será contabilizado como linha, tá? Então, eu apresentei o fato histórico ao falar que está presente na sociedade desde a antiguidade, e aí eu dei um exemplo. 1774 foi publicado um livro na qual influenciou, né, as pessoas a se suicidarem. Bom, e contexto histórico apresentado, agora vem a citação. Aqui, ó, eu citei um livro. Quer dizer que citação não é só de filósofo? Não, não é. Você pode citar um livro, uma série, uma música. O importante, pessoal, não é como você cita, é como você relaciona. Então, sei lá, se eu pegar Procurando Nemo e conseguir o filme Procurando Nemo e conseguir relacionar com o meu texto, tá perfeito. Então, contexto histórico, porque eu falei de data, falei de antiguidade, citei uma data, e citação porque eu citei um livro. Então, percebeu como eu consegui relacionar fato histórico com citação? Tá? Aqui é um exemplo desse que eu acabei de falar, que se você conseguisse relacionar, seria melhor ainda. E, para fechar, onde está aqui o meu ponto de vista de forma impessoal? Depois desse ponto, infelizmente, uma doença de mais de 2 séculos ainda assola a população mundial. Essa expressão aqui, infelizmente,
o corretor consegue perceber que você não citou eu acho, por exemplo, você não citou eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, você não citou, mas utilizando essa expressão infelizmente, qualquer pessoa, qualquer leitor, sendo um bom intérprete, vai sim identificar que aí você está colocando o seu ponto de vista e achando um absurdo essa doença ainda estar presente nos dias atuais. Então, pessoal, para você demonstrar o seu ponto de vista, você pode utilizar várias palavras que o corretor vai conseguir sim identificar que é você tentando linkar aquilo ali com o seu pensamento, com a sua forma de ver a realidade. Então, por exemplo, infelizmente, o legal do infelizmente é que ele consegue modificar toda uma frase. Então, por exemplo, ali no exemplo que eu dei a vocês, quando eu falo infelizmente, meto uma vírgula, pronto, a frase todinha vai estar modificada para o meu ponto de vista. Vamos supor que você está no segundo parágrafo do seu desenvolvimento e você já utilizou o infelizmente no primeiro parágrafo. O que é que eu uso? Poxa, modifica a frase e coloca um ainda. Como assim? Tá, vamos lá. Você poderia colocar assim: a depressão, vírgula, doença que está presente há mais, esse A mais é com H, tá? Há mais de 2 séculos, ainda assola a população mundial, inclusive a brasileira. Ou não precisa colocar isso, inclusive a brasileira. Percebeu como ficou bacana e você trocou? Você não utilizou o infelizmente 2 vezes? Então leva isso para a sua redação. Infelizmente e ainda. Lembrando, redação não é algo que você precise modificar toda vez que você for fazer uma. Você precisa da redação. A redação da sua vida. Por exemplo, velho, queria entrar para direito, mas a minha nota ficou em 700 e a nota de corte era 720. Se eu tivesse tirado aí 100 pontos a mais na redação, eu teria entrado. Então, tá vendo? Então, por favor, segue essas dicas, vai pegando, vai fixando, guarde em algum lugar da sua mente, para que quando você for precisar, esteja bem fresquinho, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo esses vídeos com muito carinho para vocês. Não se esqueça de deixar o gostei e, se possível, envie para algum amigo que esteja precisando ou que esteja se preparando para fazer o Enem, tá certo? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima.